Questão de número 1. Ano 2023, a banca é a Consulplan. O concurso para assistente jurídico do Core Espírito Santo. Os princípios são preceitos fundamentais de uma determinada disciplina e compreendem o núcleo inicial do próprio direito. Há, para o direito do trabalho, um princípio que tem por fundamento a proteção do trabalhador enquanto parte economicamente mais fraca da relação de trabalho e visa assegurar uma igualdade jurídica entre os sujeitos da relação. Pedro Lenza e Romar, 2022. Podemos afirmar que a descrição citada apresenta o seguinte princípio: princípio protetor, irrenunciabilidade, primazia da realidade ou continuidade da relação de emprego. Atenção, minha gente, A, B, C ou D? Para quem nós vamos marcar, vamos fazer aqui o palpite para a primeira questão. A, B, C e D. Um minutinho, valendo! Tempo esgotado, pessoal. Tivemos aí um voto na letra A, princípio protetor. Será? Vamos ver? Princípio protetor, muito bem, acertou. Letra A, tá certo. Pessoal, o princípio protetor, também conhecido como princípio da proteção ao trabalhador, ele estabelece uma das bases importantes do direito do trabalho, que diz que toda a interpretação da lei trabalhista, ela precisa ser da forma mais benéfica para o trabalhador, certo? Esse princípio sofreu muita mitigação quando veio a reforma trabalhista, é verdade. Mas ele ainda está valendo no direito do trabalho, ok? O objetivo do direito do trabalho, na realidade, é a proteção do trabalhador, certo? Pressupõe-se que o trabalhador é a parte mais hipossuficiente da relação de emprego, mesmo tendo a reforma trabalhista criado a figura do trabalhador hipersuficiente, lá definida no artigo 444, foi, 444 da CLT, certo? Ainda se trata de algo em caráter excepcional, certo? Então, pessoal, só para lembrar, a interpretação da norma trabalhista ela leva em conta três regras essenciais, que são conhecidas também como subprincípios do princípio da proteção ou do princípio protetor. Indúbio pro operatio ou pro operário, aplicação da norma mais benéfica, mais favorável ao empregado e aplicação da condição mais benéfica ao empregado, ok? Dúvidas? Tudo certo? Então vamos para a próxima. O ano 2004, a banca CESP-Sebrasp, concurso para administrador na Polícia Federal. Julgue o item seguinte acerca do direito do trabalho. Em razão do conteúdo obrigatório das normas do direito do trabalho, que inclusive impedem a possibilidade de renúncia
a eventuais créditos adquiridos pelo trabalhador, é unânime a concepção desse ramo do direito como integrado ao universo normativo do direito público. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos criar o palpite. Questão 2. Certo, errado. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado, pessoal. Errado, será? Vamos ver. Errado. Muito bem, vocês estão indo muito bem hoje, hein? Pessoal, onde está o erro aqui? Cadê o erro dessa frase? Ó, uma coisa que a gente precisa entender, certo? Olha só a palavra na frase que deixa todo mundo com a orelha em pé. Unânime, certo? Geralmente, quando nós estamos diante de uma questão que demonstra um certo absolutismo na resposta, quando usa termos como unânime, tudo, todos, nenhum, certo? Se trata de uma resposta errada, geralmente, certo? Tem, assim, raras exceções onde uma questão que não traga esse tipo de palavra está certa, ok? Mas a priori você já olha a palavra unânime e já vê que o negócio não é assim tão certo, ok? E o que é que diz aqui? O direito do trabalho, pessoal, é uma área do direito, no mínimo, diferente. Por quê? Geralmente, uma área do direito, ela traz regras de direito público ou traz regras de direito privado, certo? O direito do trabalho tanto pode trazer áreas de direito ou regras de direito público quanto regras de direito privado, tá certo? Nós temos aí que as regras do direito individual do trabalho, certo? Elas regulam as relações de trabalho, os contratos individuais de trabalho, tá certo? E, portanto, são regras advindas do direito privado, certo? Porque se aplicam apenas a particulares. Contudo, nós temos também a atuação do direito de trabalho que diz respeito ao direito coletivo do trabalho, certo? Então, essas regras de direito coletivo se aplicam geralmente a uma coletividade, certo? E aos órgãos de representação de classe de trabalhadores, certo? Como sindicatos, associações, federações, etc. Ok? Então, essas regras, elas são de direito público, tá certo? Então, a gente diz que o direito do trabalho, na realidade, ela pertence às duas áreas, certo? Se nós estivéssemos falando, entretanto, a questão do direito coletivo do trabalho, realmente seria aí uma, uma área exclusiva do direito público, certo? Mas o direito do trabalho também é contido no direito individual do trabalho, certo? Então isso é importante da gente perceber, ok? Vamos para a próxima?
Questão de número 4. O ano 2004, CESP, concurso para administrador na Polícia Federal. Julgue o item seguinte acerca do direito do trabalho. Como ramo autônomo da ciência jurídica, o direito do trabalho tem por objeto as relações jurídicas que envolvem a prestação de serviços por trabalhadores considerados empregados e eventuais. Certo ou errado? Vamos lá. Palpite, questão 3. Essa é a... Por que que tá 4? Vamos lá. Valendo! Ok, pessoal. Tempo esgotado, vamos ver. Alguém aqui disse que estava certo. Será que tá certo? Tá errado. Cadê o erro, hein, gente? Trabalhadores eventuais, certo? O direito do trabalho, ele regula apenas as relações de emprego, tá certo, pessoal? Somente as relações de emprego. As relações de trabalho eventuais, elas não são cobertas pelas normas do direito do trabalho, certo? Aliás, o artigo 3º da CLT classifica, certo, o trabalhador, o empregado, como pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, certo? Então, a parte do trabalhador eventual, ela pode ser regulada em outro ramo do direito. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Vamos para a próxima? Questão 5, ano 2023, Fundatec, concurso para professor de direito do IFC, Santa Catarina. No direito do trabalho, o princípio da proteção do empregado pode ser desdobrado nos seguintes subprincípios: o indúbio pro operário, o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador e o da aplicação da condição mais benéfica ao trabalhador. B. Indúbio pro operário, a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador e o jus variandi do empregador. C. O jus variante do empregador, da continuidade da relação de emprego e da primazia da realidade. D. O do poder diretivo do empregador, da subordinação técnica e o da aplicação da lei norma mais favorável.
o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, e o da aplicação da condição mais benéfica do trabalhador e o do direito do empregador. A, B, C, D ou E. Vamos lá, criar o palpite. Questão é a 5, mas eu vou botar 4. A, B, C, D e E. Um minutinho na tela, valendo. Tempo esgotado, pessoal. Alguém aqui foi na letra E. Letra E, deixa eu ver qual é. O da aplicação da norma mais favorável do trabalhador, o da aplicação da condição mais benéfica e o do direito do empregador. Será? Sei não. Letra A. Gente, vamos lá. Direito do empregador. Vocês estão lembrados que a proteção ao empregado, certo? Ele vai trazer mais normas para regulamentar e limitar o poder do empregador, certo? Então, o normal, essa parte de direito do empregador é ridículo, certo? Indúbio pro operário, certo? O que é que diz indúbio pro operário? Na dúvida, eu tenho que interpretar a norma em favor do trabalhador. Aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Se eu tenho duas ou mais normas que regulam a mesma coisa, eu vou aplicar aquela que é mais favorável para o trabalhador. Aplicação da condição mais benéfica do trabalhador. O trabalhador que já se encontra em uma situação mais benéfica não pode mudar de situação para uma situação pior. Tá certo? Tá aqui, ó. Esses são nossos comentários. Em suma, foi o que eu acabei de falar. Certo? Dúvidas? Não? Vamos para a última questão desse bloco. Questão 6, que na verdade é a 5. Houve um probleminha aí de renumeração. Eu vou ajeitar. Próximo bloco vai estar ok, tá certo? Questão 6 ou 5. Ano 2022, banca IBFC. Concurso para bibliotecário da Câmara Municipal de Itatiba, São Paulo. As fontes materiais são as construídas por fenômenos sociais e por dados extraídos da realidade social, das tradições e ideias dominantes com as quais o legislador insere conteúdo ou matérias às fontes formais de direito. Guzmão, 2006. Analise as afirmativas abaixo. 1. As fontes formais são os meios pelos quais o direito se apresenta: leis, regulamentos, decretos, jurisprudência, doutrina, tratados e outros. 2. As fontes formais legislativas são as quais representadas pela norma superiores, leis, projetos de lei, decretos, medidas provisórias, acordos e tratados, e as inferiores, circulares, resoluções, cartas circulares, instruções, deliberações, comunicados, etc. 3. A jurisprudência não é utilizada pelos operadores do direito para fundamentar a produção de petições e pareceres. 4. Para o bibliotecário que atua na área jurídica, a documentação jurídica é produzida e composta pelas fontes legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais.
Estão corretas 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1 e 4 ou 1, 2 e 4. Vou colocar aqui os números nos palpites. Questão 5, que é a 6. Quais são? 3 e 4. A B é todas. A C é 1 e 4. E a D é 1, 2 e 4. Vamos lá. Palpite na tela. Tá valendo. Tempo esgotado. Vamos ver. 1, 2 e 4. Será? Pessoal, de acordo com o gabarito, é a 1, 2 e 4. Certo? Porém, eu discordo desse gabarito. Mas eu vou dar os pontos. Certo? Vou dar os pontos para a pessoa não se sentir prejudicada. Por que eu discordo desse gabarito, pessoal? Vamos lá. Fontes formais e legislativas, as quais são representadas pelas normas superiores, leis, projeto de lei? Pessoal, projeto de lei é um mero projeto de lei. Ele não tem força normativa, certo? Projeto de lei, ele ainda vai se tornar uma lei, certo? Eu não posso considerar um projeto de lei como algo que já produz efeitos no mundo jurídico, tá certo? Então, para mim, essa número 2 está errada, certo? Se ela está errada, seria a letra C, 1 e 4, certo? As outras realmente estão corretas, né? A número 1 está correta. Opa, temos um aviso aqui. Quem foi que chegou? Fala, meu querido Alu! Se reinscreveu aí, seja bem-vindo, meu querido. E aí, meu querido, como é que você tá? Tava sentindo falta de você por aqui, viu? Você nos abandonou, nos jogou ao vento. Viu, pessoal? A número 1 tá correta. Fontes formais, os meios pelos quais o direito se apresenta, leis, regulamentos, decretos, jurisprudência, doutrina, tratados, etc, etc, etc. Certo? Corretíssimo. 2. Já falamos, né, que essa questão do projeto de lei, certo? É discutível. Mas o gabarito marcou que essa número 2 estava correta. Eu discordo. Tá certo? Eu discordo. Mas como esse concurso é mais ou menos recente, 2022, quem sabe, né? Não sei se ainda vai passar por uma revisão, talvez. Certo? 3. Jurisprudência não é utilizada pelos operadores do direito, é só o que a gente utiliza. Certo? Jurisprudência é usada bastante pelos operadores do direito. Certo? O que mais? A 4. Para o bibliotecário que atua na área jurídica, a documentação jurídica é produzida composta por fontes legislativas e doutrinárias jurisprudenciais. Corretíssimo. Certo? Então, aqui está os nossos comentários, tá? Lembrando, tá, pessoal, que esse item 2, para mim ela tá errado porque ele aponta como correto o projeto de lei. Não sei se vocês pensam da mesma forma, certo? Projeto de lei, pessoal, não tem força normativa ainda,
certo? Se ele não tem força normativa, ele não pode ser considerado uma fonte do direito, tá? Eu acho que está errada, por quê? Porque esse item 2 ele fala de projeto de lei como fonte, e a verdade é que não é. Eu marcaria e marquei a letra C, mas o gabarito oficial disse que está correto, certo? Então eu não vou reclamar, mas fica aí essa observação. O ano 2023 banca IBEST, concurso para advogado do CRF Santa Catarina. O trabalho como atributo de dignidade e de valor decorreu do sentido de que nele estava a chave para a liberdade e o caminho para o aperfeiçoamento do espírito. Martinez, 2019. A respeito do direito do trabalho e dos direitos constitucionais dos trabalhadores, assinale a alternativa correta. Letra A. Cláusulas regulamentares que revogam ou alteram vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. B. O princípio da manutenção da condição mais benéfica implica na desconsideração progressiva de contratos individuais de trabalho, uma vez que o arcabouço normativo constitucional é suficiente e mais benéfico para a proteção do trabalhador. C. De acordo com o princípio da indisponibilidade de direitos, o funcionário público não pode optar pelo regime trabalhista, pois a opção implica a renúncia de direitos inerentes ao regime estatutário. D. De acordo com o disposto na Constituição Federal, não se fala em igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso, mas sim entre trabalhadores urbanos e rurais. E. O princípio da continuidade da relação de emprego se traduz na vitimização do trabalhador, uma vez que os empregadores falseiam documentos e provas que devem, por isso, ser desconsiderados. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 6. Palpite no chat, valendo! Tempo esgotado, vamos ver. Muito bem. Teve uma pessoa que foi na letra A e duas pessoas foram na letra C. Quem será que acertou? Ou será que todos erraram? Vamos ver? Letra A, meus queridos. Letra A. Eu acertei? Acertou. Pessoal, vamos lá. Cláusula que regula ou que revogam ou que alteram vantagens que foram antes deferidas, elas só podem atingir os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Que princípio é esse? É um subprincípio, para ser mais sincero. Qual é? Condição mais benéfica, certo? O trabalhador que já se encontra em uma determinada condição. Pronto, agora deu uma travada aqui que eu não estou conseguindo voltar. Espera aí. O trabalhador que já se encontra em uma determinada condição
ele tem o direito de ser mantido naquela condição. Ele não pode ser prejudicado pela mudança em uma condição menos benéfica, tá? Letra C, porque é que ela está errada? De acordo com o princípio da indisponibilidade de direitos, o funcionário público não pode optar pelo regime trabalhista. Pode, foi só o que aconteceu ultimamente, certo? Quando essa regra foi criada, certo? Foram criadas inclusive regras de transição do funcionário público para que ele optasse pelo regime seletista, certo? Então foi feita aí essa transição de regra, tá certo? Inclusive a transição ela falava da possibilidade de mudança para o regime de previdência seletista. Eu vou ligar aqui o ventilador porque está começando a fazer calor e eu vou já derreter, certo? O que mais está errado aqui, hein, minha gente? Letra B. O princípio da manutenção da condição mais benéfica implica na desconsideração progressiva de contratos individuais de trabalho? Não, minha gente. A condição mais benéfica é para manter o trabalhador que já se encontra na condição mais benéfica, certo? Então, o novo trabalhador, ele não vai ser mantido nessa condição mais benéfica, certo? Quem entrar depois, certo, vai ficar na condição menos benéfica mesmo, certo? A lei, ela não vai retroagir para atingir fatos que ocorreram antes da publicação. Quando o cara entrou, aquilo ali já era lei, certo? Então ele não vai poder ter essa modificação, né, esse retorno ao qual ele não participou, certo? D. De acordo com o dispositivo na Constituição, não se fala em igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Gente, essa letra D é uma pegadinha, certo? A Constituição, ela dá igualdade de oportunidades e de direitos a todos os trabalhadores, certo? O que é diferente aqui? O trabalhador avulso, ele não vai ser regulamentado pela CLT, certo? Ele tem uma regulamentação própria, ok? Enquanto que aquele com vínculo empregatício é regulamentado pela CLT. Mas a priori, todos os trabalhadores têm ou deveriam ter, ou se prevê que tenham igualdades de direitos, certo? No ramo subjetivo aí, ok? Princípio da continuidade da relação de emprego se traduz na vitimização do trabalhador. Aqui já ficou estranho, né? Uma vez que os empregadores falseiam documentos e provas que devem, por isso, ser desconsiderados. Isso aí está mais para o princípio da primazia da realidade dos fatos, certo? Então essa letra E, ela tá a famosa alternativa Frankenstein, certo? O cara pega pedaço de um princípio, cola no outro e faz aí uma coisa totalmente nada a ver, tá certo? Aqui estão nossos comentários, tá, pessoal? Essa da letra C, viu, pessoal que votou na letra C, tá de acordo com a súmula 243 do TST, tá? Essa súmula diz que o funcionário público ele pode fazer a opção pelo regime trabalhista, tá? Essa opção, inclusive, implica na renúncia dos direitos, certo? E o TST é, entendeu que é perfeitamente válido, tá bom? Dúvidas? Tudo certo? Pois vamos. Questão de número 7. A banca favorita de Rai, FGV. Concurso para juiz do trabalho substituto no TST. Concurso difícil, concurso grande, concurso complicado. Os princípios são conceituados segundo o professor uruguaio Américo Piá Rodrigues como linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram diretamente ou indiretamente uma série de soluções, pelo que podem servir para promover e embasar a aprovação das novas normas, orientar a interpretação das existentes e resolver os casos não previstos. Sobre os princípios do direito do trabalho,
Com base na consolidação das leis do trabalho e na jurisprudência dominante no Tribunal Superior do Trabalho, é correto afirmar que a. Diante do princípio da primazia da realidade, os registros realizados pelo empregador na carteira de trabalho do empregado geram presunção iuris et de iure, ou juris et de jure. B. Na aplicação do princípio da prevalência da norma mais favorável, por meio do critério técnico da teoria do conglobamento, extrai-se que se prefere a norma mais favorável após o confronto em bloco das normas objeto de comparação. C. O princípio da proteção está ligado à própria razão de ser do indivíduo, do direito individual e coletivo do trabalho, uma vez que se busca compensar a desigualdade existente no âmbito do contrato individual do trabalho e na seara das negociações coletivas de trabalho. D. Quando o exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, o juiz do trabalho analisará tão somente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico e deverá balizar a sua atuação pelo princípio da tutela ao hipossuficiente. O princípio da prevalência da condição mais benéfica revela que tudo aquilo que o empregado fornecer habitualmente ao empregador, tudo aquilo que o empregador fornecer habitualmente ao empregado, desde que previsto na forma expressa no contrato individual de trabalho, será incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador, revestindo-se de caráter de direito adquirido. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 7. Um minutinho na tela, valendo! Olá, Mala Pinheiro, seja bem-vinda! Ok, tempo esgotado, vamos ver. Não houve palpite nessa questão. Pessoal, alguns de vocês provavelmente devem estar se perguntando por que eu trago uma questão assim tão difícil, certo? Se uma questão dessa não vai cair no meu concurso, né? A maioria de vocês não vai fazer concurso para juiz do trabalho, certo? Mas é aquela coisa, pessoal. O treino é difícil para que o concurso ele se torne fácil, tá? Se você for capaz de resolver uma questão dessas, outras questões mais fáceis serão muito simples para vocês resolverem, certo? Então, treino difícil, né? Como é que é aquele ditado que a gente conhece? Treino difícil, guerra fácil, né? Então a gente vai treinar com questões difíceis. Que o palpite sumiu, ela não conseguiu abrir. Não tem problema. Bota então, Rai, no palpite, bota sua opinião aqui no chat, certo? Quem não conseguiu colocar o palpite, coloca aí no chat, tá bom? Então, pessoal, a gente trabalha com questões difíceis para que a prática no nosso concurso a gente ache fácil, tá certo? Eu sei que essa questão é difícil. Fala, querido Leleco! Seja bem-vindo! Obrigado pelos beats, meu querido.
Pessoal, deem depois uma passadinha lá no canal do Leleco, viu? Ele tem também coisa lá no YouTube, viu? Muita edição de vídeo no YouTube, muito bacana, certo? É assim, coisa de cinema, certo? O canal do YouTube do Leleco. Vou até colocar aqui o link, viu, Leleco? Se você me permitir, eu vou colocar o link do seu canal aqui para o pessoal seguir, porque, gente, é coisa de cinema, é coisa de você pegar o canal, fazer uma pipoca e passar a tarde todinha assistindo, tá certo? Tá aí, segue ele lá, viu, pessoal? Segue lá no YouTube porque se inscreve no canal dele porque é muito massa. Muitas histórias. Ele pega assim as cenas CGs dos jogos e a coisa parece realmente um filme de longa-metragem. Fica incrível. Certo? Então, pessoal, a gente pega as questões difíceis, certo? Porque a gente se acostuma com o que é difícil e o fácil se torna mais fácil ainda. Tá certo? Essa questão é difícil, eu sabia que ela era difícil. Certo? Eu sabia que Rai ia reclamar dela. Certo? Eu sabia que o pessoal provavelmente ia achar ruim. Tá? Mas, gente, se a gente conseguir resolver uma questão dessa, as outras questões sobre o assunto vão ser fáceis. Tá certo? Então, olha só. Qual é a resposta aqui? Letra B. Certo? Letra B. A aplicação do princípio da prevalência da norma mais favorável. Vocês se lembram qual é esse princípio aí? Esse subprincípio é aquele que diz o seguinte: quando tem duas normas que regulam a mesma coisa dentro do direito de trabalho, certo? Eu vou escolher aquela que é mais favorável para o empregado, tá certo? Então vamos lá. Por meio de critério técnico da teoria do conglobamento, extrai-se que se prefere a norma mais favorável após o confronto em bloco de normas objeto de comparação. O que é essa teoria do conglobamento? Certo? Essa teoria ela diz o seguinte: ela é trazida dentro do princípio da aplicação da norma mais favorável. Ela diz o seguinte: a norma mais favorável ela vai ficar dentro de um bloco de normas, tá certo? Então, na hora que eu escolho aquele bloco de norma, na hora que eu escolho a norma mais favorável, eu tenho que escolher o bloco todo da norma mais favorável e não apenas aquele fragmento da norma que eu achei que era mais favorável para o meu caso, certo? Falando de forma mais simplificada, eu não posso criar o que a gente chama de Frankenstein das normas mais favoráveis. Eu não posso pegar assim uma norma mais favorável de um artigo mais favorável de norma tal, aí eu pego o outro mais favorável de norma tal, pego esse da norma tal e eu vou criar um bloco de normas próprio apenas com normas mais favoráveis para o empregado. Não, certo? Se eu pego uma determinada norma que é mais favorável, eu tenho que pegar também aquele bloco das normas pertencentes à norma mais favorável também. Tá certo? Então vem tudo, tá? É isso que diz essa teoria do conglobamento. Tá certo? Ó, aqui a gente vai entender melhor. Por que que a letra A está incorreta? Certo? A letra A, ela vai dizer o quê? Primazia da realidade dos fatos. Lembram do princípio? Eu não estou falando grego, tô? Primazia da realidade dos fatos. É aquele que diz o seguinte, que aquilo que aconteceu de verdade, ele se sobrepõe àquilo que os documentos mostram, certo? Então, a primazia da realidade dos fatos diz que os fatos ocorridos prevalecem em qualquer informação colocada nos documentos, certo? A letra A, ela está dizendo justamente o contrário, certo? Ela está dizendo o quê? Que o registro na carteira de trabalho da pessoa, ela cria essa presunção, juris et de jure,
ou jurídico e legal, certo? Ou seja, aquilo que eu coloco na carteira de trabalho do cidadão, certo? Presume-se que é jurídico, presume-se que é legal, tá certo? E não é bem assim, tá? Veja bem, se eu faço um contrato de trabalho com o RAI e digo, RAI, aqui ó, na sua carteira você vai trabalhar como contadora, certo? Mas na realidade dos fatos, eu coloco o RAI para dar aula de português, tá certo? Então, o que é que vai prevalecer? A anotação que eu fiz na carteira de trabalho de RAI ou o que de fato ela desempenhou? O que é que vocês acham? Você tá aí, RAI? O que é que vai prevalecer nesse caso? Bora, gente, participando aí, vamos. Vocês não querem uma aula enfadonha, querem? Não faz ideia. Não faz ideia? Não faz ideia. O que vai prevalecer, pessoal, de acordo com o princípio da primazia da realidade dos fatos, é o que realmente Rai fez. Certo? Ou seja, eu contratei Rai para ser o quê? Contadora. Tá lá na carteira de trabalho dela que ela é contadora, mas na prática ela dá aula de português. Certo? Então o que é que vai prevalecer? Rai como professora de português. Tá certo? Então Rai vai pegar o piso dos professores, vai ter os direitos das convenções de professores, certo? A contagem da hora de trabalho de RAI vai ser uma hora aula e não uma hora de 60 minutos, certo? Quanto é que é a hora aula, Joyce? 51 minutos, é isso? Oi, mamãe! Como é que é a hora aula? Quanto é que é a contagem da hora aula? Depende. Escola particular, eu trabalhei 50 minutos. Lá no IEF é 45. Pronto. Mas o fato é que não é 60, Não, é não. certo? Então, uma jornada de 8 horas de um professor não dura 8 horas. É isso que eu estou querendo dizer. Vocês estão entendendo? Já uma jornada de 8 horas de um contador dura 8 horas. Certo? Vocês entendem como é que esse princípio ele vai ser aplicado na prática? Vocês estão entendendo a diferença disso aí? Vocês estão entendendo por que a primazia da realidade ela é importante? Oi, mamãe! Ah, pobre, tá com problema de visão, tá dizendo que eu sou lindo. Mas você é linda. Certo, gente? Então, o efeito desse princípio aqui, num processo judicial, vai desencadear um bocado de coisa. Vocês estão entendendo? E aí, voltando para a questão, a letra A, o que é que ela vai dizer? A letra A, ela está querendo dizer que o que está na carteira vai prevalecer. E não é assim, meus queridos. Não é assim, certo? Letra B, está correta, a gente já viu. Letra C, incorreta. Princípio da proteção que rege o direito do trabalho como um todo busca compensar desigualdades existentes nas relações individuais. Tá certo? Então ela leva em consideração as relações individuais, muito embora ela também seja aplicada no direito coletivo, certo? Mas na hora de você, mesmo quando você vai extrair o direito coletivo, certo? Você vai procurar as desigualdades do direito individual do trabalho, certo? O direito coletivo, via de regra, o direito coletivo, ele não tem tanta diferença, certo? Como o direito individual. No direito individual, nós temos que o empregado, ele é hipossuficiente com relação ao empregador, certo? Lembre-se que a relação estudada no direito coletivo não é de empregado e de empregador, certo? A relação é entre órgão representante de classe e empresa ou órgão representante de empresa,
tá certo? Então, essa relação, ela contém mais paridade do que a relação entre empregado e empregador, certo? Contudo, a gente precisa lembrar que mesmo a relação coletiva do trabalho, ela está lá para corrigir as disparidades das relações individuais. Então, é uma questão aqui que necessita de interpretação, certo? Essa letra C, ela foi colocada para você se embananar, certo? Ainda mais com a redação difícil, complexa, certo? Mas se você der uma lidinha nela com mais calma, certo? Você vai entender o que ela realmente quer dizer, certo? O princípio da proteção, ele vai buscar a fundamentação dele dentro das relações individuais e não das relações coletivas. Muito embora as relações coletivas também se valham desse mesmo raciocínio para a atuação, tá bom? Letra D está incorreta, certo? Ó, letra de lei, a letra D, certo? Artigo 8º, parágrafo 3º da CLT. O juiz ele vai balizar a atuação com base no princípio da intervenção mínima e da autonomia da vontade coletiva, certo? Letra E está incorreta também. Incorporação que fala na alternativa não ocorre com direitos que não tenham natureza salarial, certo? Existe incorporação de direitos dentro do direito do trabalho, existe, tá? Mas quando esse direito, esse valor, certo, no salário do empregado, ele não tem natureza salarial, ele tem natureza indenizatória, não vai haver a incorporação, tá bom? Dúvidas? Não? Questão 8. Vamos nela. Ano 2022, banca VUNESP, concurso para advogado do município de Docas, Paraíba. Eu acho que teve um concurso, vai ter um concurso para advogado de novo para Docas, viu? Esse ano. Ou tá Pra quê? tendo para Docas, na Paraíba. Estão fazendo de novo. Será Não que devem foi? ter preenchido a vaga. Ou não preencheu ou foi anulado, sei lá, né? Quanto às fontes do direito do trabalho, assinale a alternativa correta. A. A lei é uma fonte autônoma do direito do trabalho, visto que as regras nela contidas são produzidas pelo Poder Legislativo e não pela vontade própria dos entes sociais. B. A Constituição Federal, bem como as convenções coletivas de trabalho, são exemplos de fonte estatal do direito do trabalho. C. O regulamento de uma empresa não pode ser considerado como fonte de direito do trabalho, ainda que vise garantir a observância das regras de compliance, códigos de conduta, proteção dos dados pessoais. O acordo coletivo é uma fonte formal heterônoma. E letra E, as fontes formais de direito de trabalho podem ser divididas em dois grupos, heterônomas e autônomas. A, B, C, D ou E. Vamos lá fazer o nosso palpite para a questão 8. Um minutinho, chat aqui no chat, valendo. Quase que não sai.
Tempo esgotado, pessoal. Tivemos aí dois palpites na letra C de casa. Dois palpites na letra C. E aí? Os regulamentos de uma empresa não podem ser considerados como fonte de direito de trabalho, ainda que vise garantir a observância de regras de compliance, código de conduta e proteção de dados pessoais. Será? Vamos ver? Letra E, meus queridos. Gente, fonte do direito, certo? Vamos entender bem direitinho aqui as regras para as fontes do direito, certo? Fonte do direito trabalho. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consegui, certo? Ó, a lei é uma fonte autônoma, errado, certo? Fontes autônomas são aquelas fontes do direito que são criadas, que são geradas, melhor dizendo, por aqueles que participam da relação empregatícia, certo? Então, se ela vem de um sindicato, de uma associação representante de classe, ou até mesmo de contrato entre empregado e empregador, ela é uma fonte autônoma, certo? Do contrário, ela é uma fonte heterônoma, tá certo? Então, tá errado aqui. Não é fonte autônoma, certo? É fonte heterônoma. Lei é fonte heterônoma, tá certo? Leis, decretos, a Constituição Federal, certo? Que mais? Jurisprudência, sentença normativa, sentença arbitral, tudo isso é fonte heterônoma, tá certo? B. Constituição Federal, bem como Convenção Coletiva de Trabalho, são exemplos de fonte estatal no direito do trabalho? Não, meus queridos. As fontes estatais são aquelas que são criadas pelos três poderes, certo? Quais são as fontes estatais? A lei, a própria lei, a Constituição, a lei que é criada pelo Poder Legislativo, certo? A jurisprudência, que é criada pelo Poder Judiciário, os decretos e os atos do Executivo, que são criados pelo Poder Executivo, certo? E as sentenças normativas, que são criadas pelo Poder Judiciário também, tá certo? Então, meus queridos, convenção coletiva de trabalho, essa aqui não é fonte estatal. A Constituição é, a convenção não é, tá? A letra C que vocês marcaram, regulamento da empresa, não pode ser considerado como fonte do direito de trabalho? Pode, certo? O regulamento da empresa é fonte autônoma, certo? Principalmente, opa, temos um novo seguidor ou seguidora, ou Biju. Seja bem-vindo, bem-vinda, ou Biju. Convido você a participar aqui da nossa resolução de questões e aprender conosco. Porque quando você acerta, você ganha pontos de conhecimento que podem ser trocados por materiais, certo? Gratuitamente. E quando você erra, você ganha conhecimento que pode ser trocado por pontos no seu concurso público. Olha que bacana, né não? Trocadilho legal. Seja bem-vindo ou bem-vinda, viu, Obiju? Deixa eu ver aqui, ó. Pelo seu perfil não dá para saber se você é ele ou é ela, certo? Mas seja bem-vindo ou bem-vinda. Ok? Ele, beleza. Ok? Que mais? O acordo coletivo é uma fonte formal heterônoma? Não, tá? É uma fonte autônoma, meus queridos. Acordo coletivo é uma negociação feita entre o órgão representante de classe, certo? E a empresa ou o órgão representante da empresa, certo? Então, como essas pessoas elas participam diretamente da relação trabalhista, certo? A gente diz que isso aqui é uma fonte autônoma, certo? E não heterônoma. E no final das contas, a letra E,
que era a mais simples, a mais básica, a mais introdutória, acabou sendo a verdadeira, certo? Fontes formais de trabalho podem ser divididas entre fontes autônomas e heterônomas, ok? Tá aqui nossos comentários, dúvidas? Então vamos lá. Questão 9. Ano 2019, banca Método Soluções Educacionais. Concurso para procurador jurídico da Prefeitura de Arenápolis, Mato Grosso. As seguintes fontes do direito do trabalho são heterônomas, exceto, valeu, Rai! Exceto, olha, convenções coletivas de trabalho, leis, sentença normativa e Constituição Federal. A, B, C ou D? Essa tá fácil. A, B, C e D. Um minutinho, vai no palpite, valendo! Enquanto isso, eu vou trazer os gatos, porque Rai quer vê-los. Ele se acalma quando a gente pede ele, faz carinho. Ó, ó. Tô vendo. Aqui, galera. Tá aqui o Shanks. Eu não vou mudar a tela, tá? Porque para vocês poderem ler aí a questão, certo? Tá aqui o Shanks. Eu peguei ele, ficou meio agoniado, mas aí eu fiz carinho. Aí ele ficou mais calminho, certo? Vá, meu filho, vá dormir. Continue lá a sua soneca. Eu vou pegar a outra. Tá aqui, galera. Agra. Com a sua simpatia de sempre. Como vocês podem ver, certo? Vejam o sorriso da pessoa que está querendo muito ser mostrada, certo? Pelas pessoas, que está entendendo totalmente o que está rolando, o que está acontecendo. Cá está. Vá lá, minha filha, terminar a sua Ei, soneca. Muito bem. Olha, a quantidade de visualizações do canal até cresceu. Quem diria? Vamos lá, gente. Vamos ver aqui qual foi a resposta correta. Vamos ver o que é que vocês palpitaram. Temos duas pessoas aí na letra A. Convenção coletiva de trabalho não é heterônoma, será? Muito bem, meus queridos. Agora vocês estão vendo como a gente está aprendendo, certo? Olha só. Convenção coletiva de trabalho é o quê? Aquela norma que ela é criada por dois ou mais órgãos representantes de classe, certo? E que ela se vale para regulamentar as relações de trabalho. Se os órgãos são representantes de classe, certo? De alguma forma, aqueles que fazem parte da relação contratual participam, certo? Portanto, as convenções coletivas de trabalho são fontes autônomas. Lei, quem é que cria?
Poder legislativo. O poder legislativo não participa nem direta e nem indiretamente da relação de trabalho. Portanto, fonte heterônoma. Sentença normativa, quem é que faz? Juiz de direito, certo? O juiz de direito não participa diretamente da relação laboral, portanto, sentença normativa é uma fonte heterônoma. Constituição, mesmo raciocínio da lei, certo? Constituição feita aí pela Assembleia Nacional Constituinte, certo? Também é um tipo de legislação e, portanto, fonte heterônoma, tá bom? Dúvidas? Acabou minha água. Vamos para a próxima? Última desse segundo bloco, 2020. Instituto Consuplan, advogado de mesa diretora da Câmara de Arcos, Minas Gerais. Em relação aos fundamentos do direito do trabalho, é correto afirmar que a fonte A. Normativa estatal nem sempre emana do Poder Legislativo. B. Negocial deriva exclusivamente das normativas internacionais. C. Da qual deriva a sentença normativa, é classificada como não estatal. D. Derivada dos costumes, não é aceita pelo direito do trabalho brasileiro. A, B, C ou D. Pode parecer difícil, mas essa questão na realidade é bem fácil. Um minutinho na tela. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. Alguém foi aqui na letra C, da qual deriva a sentença normativa é classificada como não estatal. E aí, será? Letra A. De novo a letra A. Gente, vamos entender? Vamos entender? Olha só. Aqui é uma daquelas questões que você tem que ler o enunciado toda vez que você for ler a alternativa. Certo? Em relação aos fundamentos do direito do trabalho, é correto afirmar que a fonte normativa estatal nem sempre emana no Poder Legislativo. É verdade. Certo? Decretos, medidas provisórias, elas vêm de qual poder? Executivo. Certo? Então, existe exceção com relação à atuação. Nem toda fonte normativa ela vai estar no Poder Legislativo. Tá certo? Letra B. A fonte negocial deriva exclusivamente das normas de direito internacional. Não, certo? Ela pode derivar das normas de direito internacional através da assinatura dos acordos internacionais, dos pactos internacionais, certo? Contudo, ela também pode derivar das normativas negociais internas de cada categoria, certo? Ou seja, das convenções coletivas e dos acordos coletivos, que não é nada internacional, certo? C. A fonte da qual deriva a sentença normativa, qual é mesmo? De onde é que deriva a sentença normativa? Do juiz, né? Juiz de direito. E juiz é o quê? Poder judiciário. Aí ele diz aqui, ó, é classificada como não estatal. É estatal sim, certo? Tudo que vem dos três poderes é estatal, certo?
Tudo que vem do executivo é estatal, tudo que vem do legislativo é estatal e tudo que vem do judiciário também é estatal, certo? Então, letra C está errada. A fonte derivada dos costumes não é aceita do direito do trabalho brasileiro. É sim, tá? Fonte dos costumes é uma fonte autônoma, inclusive, certo? E é aceita sim no direito do trabalho brasileiro, como é aceita na grande maioria das fontes do direito, se brincar em todas. Ok? Comentários? Dúvidas? Questão 11. Banca CFC. Concurso de técnico em contabilidade do CFC. O ano é 2000. Os direitos e obrigações dos trabalhadores nas empresas privadas estão contidos: A. No Código Civil, B. Na CLT, C. No Código Penal ou no Código Comercial. A, B, C ou D. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Questão 11. A, B, C e D. Um minutinho, valendo. Vamos lá, pessoal. Tempo esgotado. Olha aí, foi todo mundo lá na letra B de bola. Estará correto? Letra B. Muito bem, na CLT. Essa tava de graça, De graça. certo? Essa aí qualquer pessoa acertaria. Pessoal, aqui o que é que eu só tenho a chamar a atenção de vocês? É, dentre as alternativas que a questão trouxe, evidentemente, só tinha CLT, tá? Mas é sempre bom a gente lembrar que a norma trabalhista ela não está contida apenas e tão somente na CLT. Existem outras normas que são de cunho trabalhista, tá? Que elas também definem o direito do trabalho, como é o caso da Constituição Federal e das leis trabalhistas específicas, como por exemplo a Lei do Empregado Doméstico, certo? Mas é verdade que a CLT é a lei mais importante dentro do direito do trabalho. Isso é inegável, até porque é na CLT onde nós encontramos também as normas de processo do trabalho, tá certo? Então, lembrem-se disso. A CLT é a mais importante? É, mas ela não é a única, ok? Dúvidas? Vamos lá. 2015 FCC, concurso do TRT 14ª região. Preste atenção porque com certeza na prova do TRT vai vir algo do tipo: o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula de jurisprudência de número 212, segundo o qual o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois determinado princípio do direito do trabalho constitui presunção favorável ao empregado. O referido princípio é o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, continuidade da relação de emprego, flexibilização das normas trabalhistas, intangibilidade do salário e primazia da realidade. A, B, C, D ou E. Eu confesso a vocês que essa questão me deixou bem confuso.
Depois da resolução, vou dizer por quê. Um minutinho no chat valendo. Tempo esgotado, pessoal. O pessoal foi mais lá na letra E. Primazia da realidade. Será? Acreditem se quiser. A resposta correta é a letra B. Continuidade da relação de emprego. Eu errei essa também. Certo? Eu errei essa também. Não vou mentir. Só depois de ler muito, estudar muito, pensar muito sobre ela foi que eu vim entender. Certo? Gente, olha só o que acontece aqui. Negada a prestação de serviço, certo? Término do contrato de trabalho, despedimento, certo? Isso aqui são situações que falam sobre a interrupção ou continuidade da relação de emprego. E o princípio da continuidade da relação de emprego, ele veio como fomentador da súmula 212, certo? Isso porque essa questão ela estava de acordo com o texto da súmula. Olha o que a súmula diz. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Certo? Isso aqui é uma interpretação do princípio, certo? Continuidade da relação de emprego é algo que é favorável, o TST entende que é favorável ao empregado, certo? Por quê? Porque aquilo ali, o trabalho, considera-se o trabalho como meio de subsistência do empregado, certo? Mais do que como ferramenta do empregador, tá certo? Então, em razão disso, certo? Qual é a situação que é descrita aqui, certo? Quem é que tem o ônus de prova com relação ao término do contrato de trabalho? O próprio empregador. Quando o empregador ele demite alguém, ele tem que comprovar que cometeu o ato da demissão. Se ele não provar, o que vai acontecer? Presume-se a continuidade da relação de emprego para todos os efeitos. Certo? Então, isso foi o que ele quis dizer. Infelizmente ou felizmente, era uma questão bem decoreba, tá? Focada na letra da súmula 212 do TST, certo? Não foi uma situação criada pela questão, tá? Ela estava prevista realmente na súmula do TST e esse tipo de questão sim pode cair, tá? Não é só com base na lei, mas também com base nas súmulas. Então pode ser importante a gente entender e a gente anotar o que dizem essas tais dessas súmulas dos tribunais, do TST, do STF, dos TRTs, tá certo? No nosso caso, viu, Rai? Principalmente o TRT 21, que é onde a gente vai prestar concurso, tá certo? Dúvidas? Capciosa demais essa questão, tá certo? Vamos para a próxima? 2013, CESP, concurso para SERPRO. No que se refere ao direito individual do trabalho,
Julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que as siglas CLT e TST se referem, respectivamente, à Consolidação das Leis do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Um dos princípios norteadores das medidas protetivas ao salário é a irredutibilidade salarial. Todavia, esse preceito não é absoluto, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro permite a redução salarial. Certo ou errado? Vamos lá. Questão 13. Certo, errado. Um minutinho, tá valendo. Ok, tempo esgotado, vamos ver. Errado, duas pessoas disseram que estava errado. Estará mesmo errado? Tá certo! Tá certo? Tá certo. Vocês sabiam que o ordenamento jurídico brasileiro permite a redução de salário? Eu não sabia, não. Não sabia? Pois vamos saber? Porque você vem dizendo que ninguém pode reduzir meu salário? Ninguém pode reduzir seu salário. É verdade, Joyce. Nenhuma lei pode reduzir seu salário. Mas sabe o que pode? Artigo 7º, inciso 6. Irredutibilidade de salário, regra, exceção, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, se o seu salário for reduzido, agradeça ao seu sindicato. Entendeu? Entenderam, pessoal? A regra, de fato, é a irredutibilidade salarial. Certo? O salário, por regra, não pode ser reduzido. Mas existe aí uma exceção, duas. Certo? Convenção ou acordo coletivo. É comum acontecer? Nem um pouco. Geralmente, quando acontece, existe algum tipo de contrapartida com relação à redução salarial, certo? Geralmente eles dão algum tipo de vantagem, de benefício, redução de carga horária ou alguma coisa do tipo, certo? Mas, se existe pelo menos uma exceção, certo? Não é unânime, tá bom? Caíram na pegadinha, hein? Olha aí a pegadinha. CESP, viu, Rai? Aquele jeitão que você gosta. Joyce chega, ficou em silêncio aqui. Joyce está pasma. Estou perplexa. Está perplexa. Dúvidas, pessoal? Pessoal, lembra o que eu falei para vocês? Leiam a lei. Leiam a lei. Leiam a lei. Toda vez que eu passar um fragmento de lei, um dispositivo de lei para vocês, leiam a danada da lei, porque concurso público é letra de lei também. E CESP adoram a letra de lei. Tá certo? Vamos para a próxima? 2005, Comperv, Prefeitura de Canguaretama, Rio Grande do Norte. Por falar nisso,
vai ter ou tá tendo uma seleção lá na prefeitura de Canguaretama, viu? Consolidação das leis trabalhistas CLT estabelece que normas que regulam a. Relações administrativas de qualquer atividade econômica. B. Relações de direção, organização e controle. C. Relações individuais e coletivas de trabalho. D. Relações de trabalho da empresa principal e de suas filiais. A, B, C ou D? Tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Questão 14. A, B, C e D. Um minutinho na tela. Tá valendo. Ok, ok. Tempo esgotado. Duas pessoas foram aí na letra D. Será? Letra C, perdão. E é a letra C. Muito bem. Essa tava fácil, né, pessoal? Convenhamos. Só uma coisa aqui pra gente não se confundir, né? Letra A e letra B eram absurdas, né? CLT não vai regulamentar relações administrativas de qualquer atividade econômica e nem relação de direção, organização e controle. Não, nunca, jamais. Certo? Mas alguém poderia pensar relação de trabalho de empresa principal e de suas filiais. Não, né, gente? A verdade é que a CLT também regula as relações coletivas de trabalho, a atuação dos sindicatos, etc, etc, etc. Certo? Relação entre empresa principal e filial, isso é coisa mais de direito empresarial. Tá certo? CLT está entre as relações individuais e coletivas de trabalho. Certo? Muito fácil essa questão. Dúvidas? Próxima. A última de hoje. A banca Gualimp, o ano 2019, procurador adjunto da prefeitura de Porciúncula. É o quê? Um Porciúncula, Rio de Janeiro. Nem sabia que existia. Abre aspas. É o princípio que amplia a noção civilista de que o operador jurídico, no exame das declarações volitivas, deve atender mais à intenção dos agentes do que ao envoltório formal através de que transpareceu a vontade. Eita! É uma questão de interpretação. Vocês estão vendo como o vocabulário é importante? O direito trabalhista, assim como outros ramos do direito, é regido por diversos princípios norteadores. Assinale a opção que diz respeito ao princípio trabalhista do conceituado acima. A. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. B. Princípio da norma mais favorável. C. Princípio da condição mais benéfica. E D. Princípio da proteção. A, B, C ou D? Vamos lá, gente. Faz um esforcinho aí que essa questão nem tá tão difícil. Ai, Um minutinho. Tá valendo.
Tempo esgotado, pessoal. Foram na letra B. Princípio da norma mais favorável será? Letra A. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. Gente, a dica tava aqui, ó. Ó, formal, certo? Princípio da primazia da realidade sobre a forma é aquele que diz que documento de nada vale se ele não representar a verdade do que realmente aconteceu, certo? Aqui, ó. Também conhecido como o princípio da primazia da realidade dos fatos, viu esse princípio? Ele impede que as pessoas usem documentos para tentar mascarar uma situação que ocorreu de fato na relação laboral, tá? Então, o documento de nada vale se ele não representa a verdade do que realmente ocorreu, tá bom? Dúvidas?